Salve, boa noite. Será que alguém lembra de mim ainda? Luiz aqui. Depois de quase 2 anos sem gravar nenhum vídeo, reapareço aqui no canal, né? Eu não preparei nada, não preparei nenhum texto, nenhum roteiro, mas eu vi um comentário sexta-feira. De vez em quando eu abro o canal, né? Abri o canal e vi alguns comentários, respondi alguns, demorava algo para responder outros, mas eu vi um comentário na sexta-feira que me chamou a atenção e eu falei assim, cara, ainda esse final de semana eu vou gravar um vídeo. Hoje é domingo, enrolei, né? E acabei gravando esse aqui. E eu queria falar um pouquinho, menos de 10 minutos nesse vídeo, é, de como está toda a situação do que aconteceu, né? Quem acompanhou o canal desde o início, né? Quem permaneceu inscrito lembra um pouco da história de como que a gente carregou esse canal, né, com direcionamento de cartões, de contas, de crédito, né, mas depois de um certo ponto aconteceu algumas intempéries, né, e aí um desando financeiro, né, de algumas escolhas e alguns investimentos errados que eu fiz, que me precipitei, né, um deles foi o financiamento do carro que eu havia feito. E isso aí trouxe algumas consequências muito danosas financeiras, aonde eu entrei em um colapso financeiro de cartões, de financiamento de veículo, né? E foi bem complicado, né? Isso aí tem 3 anos, né? 3 anos se passaram. O último vídeo que eu gravei, eu estava olhando, que eu lancei foi em maio de 2024, ou seja, já quase 2 anos sem gravar nenhum vídeo, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que muita coisa aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Muita coisa mudou. Eu lembro que na época eu cheguei a ficar com muitas restrições, cheguei a ter mais de 20 restrições no meu nome. Hoje eu só tenho duas restrições no meu nome, uma do Banco do Brasil, minha, três dívidas, né, no meu nome, uma do PicPay, uma do Banco do Brasil e outra do cartão Forte Brasil, né? O resto eu consegui pagar tudo, salvei alguns cartões, né? Mas o detalhe maior de mesmo eu ter salvado alguns cartões, hoje, nesse tempo que eu estou passando, eu agradeço muito a Deus, né, de ter me dado sabedoria, força e para passar, né, tudo isso que não foi fácil, né? Só para eu quero falar de maneira muito resumida, porque eu não quero fazer um vídeo grande, é muito rápido, eu estou com 3 minutos aqui de vídeo, então eu não quero me estender, não vou entrar em detalhes, né? Mas nos últimos 3 anos eu tive que abrir mão de algumas coisas, né, para que eu pudesse me reerguer novamente. Algumas estratégias, uma delas foi eu acabei me desfazendo do carro, eu devolvi o carro para a financeira depois de 2 anos pagando esse carro, né? Fiz uma devolução, também um prejuízo gigantesco, mas botei a cabeça no travesseiro em paz com isso, né? E aí fui pagando as dívidas devagar, pouco a pouco, e graças a Deus foi aí praticamente 90% das dívidas. É evidente que a dívida do PicPay que eu tenho é a maior dívida que eu tenho, né? Hoje, se eu fosse pagar à vista, ela seria em torno de R$ 10.000, R$ 10.300. Não pretendo pagar agora, né? Mas só para ter uma base aí. Mas assim, dos males, o pior, assim, o pior já passou. E assim, a gente foi tocando, fomos tocando devagarzinho. É, a, Peguei algumas estratégias para que eu pudesse travar o número de dívidas. Hoje, particularmente, eu quase não uso mais cartão de crédito, tá? Entrei em um consenso, não posso deixar de falar que a minha esposa me ajudou muito em relação a isso, né? Foi uma estratégia que a gente adotou de evitar o máximo possível o uso do cartão de crédito, procurando sempre não fazer mais dívidas longas quando fosse usar e, na maioria das vezes, para algumas compras, não utilizar esse método de pagamento que é o cartão de crédito, sempre procurando pagar no dinheiro ou no Pix, para que assim não fizesse dívidas futuras, né? Comprometendo assim o orçamento, né, o pagamento e tal. Então, isso foi uma estratégia que no início é mais complicado, é mais difícil, mas depois que você entra no ritmo, você vê o quão é saudável você eliminar o cartão de crédito
passar por dificuldades financeiras não é fácil, e foram muitas, né? Para residência, para família, para casa, para tudo. Mas em todo momento a minha fé não foi abalada e Deus me sustentou, sustentou a minha casa, a minha família. E graças a Deus deu tudo certo. Eu posso dizer que hoje eu estou de pé, né, com a minha casa, com a minha família. Graças a tudo no lugar. Tem muita coisa para fazer ainda, mas assim, está tudo no lugar. Coloco a minha cabeça no travesseiro em paz hoje, né? Então, assim, esse vídeo é mais para poder dar uma satisfação para a galera que acompanhava, né? O canal tem mais de 3.800 inscritos que acompanhavam, que comentavam, que perguntavam. Então, é mais para dar uma satisfação, porque são quase 2 anos, né? E nesses 2 anos muita coisa aconteceu, muita coisa foi feita, muitas negociações, né? Paguei dívidas de 400, 500 reais que paguei 20 reais, dívidas de 3.000 reais paguei 500 reais, enfim. Fui fazendo algumas negociações com abatimento, né? Mesmo que você às vezes não tenha crédito mais com a instituição, mas assim, eu queria ter essa certeza que a dívida estava paga, enfim. Então, hoje, se você for olhar dentro do Serasa, não vou abrir Serasa aqui, não vou mexer com isso, mas só tem 2 restrições no meu nome. Uma dívida que eu tenho, nem restrição está só como dívida atrasada. Então, só tenho 2 restrições no meu nome. Eu quero dizer, não posso deixar de dizer, que me incentivou até a gravar esse vídeo, é que, ironia ou não, não quero usar cartão, mas hoje eu sou sócio no Sans Clube, né, que algumas pessoas conhecem, eu acredito, e me ofereceram um cartão de crédito no Sans Clube e aí me aprovaram um cartão de crédito no Sans Clube mesmo com essas 2 restrições. Olha só que ironia, né? Para você ter uma ideia, aí eu tenho um limite no Nubank, devolver o meu limite no Nubank. Cara, muita coisa aconteceu. Hoje você abre, só abrir meu aplicativo do Nubank, tem lá um empréstimo de 30.000 reais no Nubank disponível, cara. Eu não tenho nem de vontade de mexer, porque os juros são altíssimos. Enfim, mesmo com essas restriçãozinhas, o mercado financeiro ele não para, né? Se você continua pagando suas dívidas, o que você tem dívida para você pagar os compromissos, automaticamente um ou outro vai te fornecer um crédito. É muito interessante isso, porque às vezes a instituição financeira não olha muito se você está com restrição, ela olha muito o seu comportamento, né, do que você tem feito nos últimos meses. O que culminou, como eu estou com um histórico de pagamento assim sempre muito pontual e às vezes até adiantado, acabei que ganhei esse cartão de crédito aí sem anuidade, mas não tenho, fiz, mas não tenho interesse em utilizá-lo. É que eu falo, hoje compras pontuais, gasolina, se for comprar coisa no supermercado, não uso nada de cartão de crédito, sabe? Utilizei cartão de crédito agora há pouco tempo para comprar um notebook para mim, para o estudo, né? Estou finalizando minha faculdade agora também, né? Estou me formando, na época eu não estava nem fazendo faculdade, estou me formando, graças a Deus estou estagiando numa empresa, estou me formando em gestão financeira, estou estagiando numa financeira, enfim, cara, muita coisa aconteceu, ainda faço meu trabalho autônomo de mototáxi, complemento com o estágio que eu faço. Mas era isso que eu queria falar para vocês. Graças a Deus está tudo nos conformes, tudo entrando nos eixos. E eu só tenho a agradecer a Deus. Só agradecer a Deus porque Ele me sustentou. Na verdade, Deus ele não sustentou, Ele é o sustento. Né? Eu não estou aqui fazendo clichê, querendo falar para a Bíblia nem nada, mas se não fosse Deus na minha vida nesse tempo, eu não sei o que teria acontecido. Ele foi aquilo que eu precisava que ele fosse, né? Sustento, provisão, ele foi cuidado, ele foi misericórdia, ele foi alicerce, Deus foi tudo que eu precisava nesse tempo em que eu mais precisei dele. Por isso que eu falo assim que, cara, eu não consigo viver sem Deus. Ele me sustentou. Então eu sou muito grato a Deus, né, por viver esse tempo. O tempo ruim, que me ensinou muito, e esse tempo agora, né, tem muita coisa para acontecer ainda. Não sei se vou fazer outros vídeos, mas nem eu falei com um amigo no comentário, eu respondi a ele, nem se tivesse 10 views eu ia lançar um vídeo esse final de semana para dizer que tá tudo bem, estamos de pé para a honra e glória do Senhor Jesus, e Ele tem nos sustentado. Vão para cima. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto e fui!